sobre, né, a dificuldade de ser médico, né, e assim, essas aulas que a gente convida vocês para ajudar, né, no nosso módulo, é totalmente gratuita, eu não tenho nem palavras para te agradecer para você estar dando essa aula aqui para a gente, que é maravilhosa. Não sei Imagina. se você foi dar uma aula tão boa, mas assim, é difícil a gente conseguir colegas para dar as aulas mesmo, porque não é remunerado, isso aqui é coração, é porque gosta, senão você não estaria. Você poderia me dar uma desculpa, né? Falar assim, não, Mariana, dessa vez não dá, vou viajar, tenho um compromisso, né? Imagina, eu adoro isso aqui. Então, eu falo, eu também, isso aqui para mim é uma paixão, porque pelo salário que a gente ganha, meu Deus, É. né? Mas eu te Eu agradeço muito, Tiago. imagina, disponha sempre. Eu dou aula para o Brasil inteiro, o pessoal da UEL sempre me pede. Não ganho um centavo, Né? só porque gosta mesmo. Mas beleza. Vamos lá então, para não atrasar tanto, né, pessoal? Desculpa mais uma vez o atraso, tá? Porque vocês esperar esse tempo inteiro. Eu vou projetar aqui os slides. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá? Interrompam a aula aí, pergunta, ou sei lá, manda no chat e depois a gente vai respondendo. Deixa eu montar aqui. Professor, acho que seu microfone está ligado, eu estou ouvindo um chiado. Desculpa, Tiago, eu vou desligar agora. Isso, obrigado. Acho que alguém consegue ficar aceitando as pessoas que forem entrando aí, pessoal? Sim, Tiago. Consegue, professor. Ok, A gente beleza. consegue. Obrigado, gente. Então vamos lá. Ó. Hanseníase, importantíssimo, né, para a academia, o médico, assistente, o clínico geral, né, ele deve sair dominando o assunto, porque hanseníase faz parte das doenças que são abordadas lá no PSF, né, no Programa de Saúde da Família. Então, contempla a hanseníase, contempla a tuberculose. Só por isso já seria muito importante, né? O que deixa tudo isso mais importante é o fato de morarmos no Mato Grosso e a gente ser o estado número 1 em hanseníase no Brasil, no país que é o segundo lugar em casos no mundo, né? A gente só perde para a Índia. Então, é importantíssimo a gente sair sabendo reconhecer essa condição e sabendo abordar esses pacientes, tá? A aula é baseada nesses dois manuais do Ministério da Saúde, tá? E algumas aulas do professor Cláudio, do professor Cabral, tá? Que eu roubo de vez em quando. Então, vamos lá, pequeno histórico, a doença é conhecida como lepra, tá? No mundo inteiro chama essa doença de lepra, só o Brasil chama de hanseníase. Isso foi uma medida, né, uma lei criada aí na década de 70, devido ao estigma social que se criou no termo lepra no Brasil, né, resolveram mudar. O que, na minha avaliação, é um baita de uma hipocrisia, porque mais importante do que se preocupar com esse nome seria se preocupar com os pacientes, né? Até hoje a gente não tem um serviço de excelência no Mato Grosso para receber esses pacientes. E a gente está no estado que mais tem casos. Você não tem um centro de referência em hanseníase aqui em Cuiabá. Digamos que algum de vocês queiram se especializar em hansenologia e queiram voltar para trabalhar com hanseníase, aqui você não vai encontrar lugar nenhum. Né? Então é vergonhoso. A gente não tem um centro de reabilitação, a gente não tem um centro de dor crônica para esses pacientes, né? Que eles sofrem tanto com isso. É realmente muito triste, né? Como a doença ainda é muito negligenciada. Então não adianta nada mudar o nome sem dar condições de assistência para esses pacientes. A doença também é conhecida como Moféia, né, em alguns livros mais históricos, mal de Lázaro, que lembra o personagem bíblico Lázaro, né, que andava pelas ruas cheio de feridas, com os cachorros lambendo suas feridas, e mal de Hansen, tá? No Brasil a gente conhece como hanseníase ou mal de Hansen, os dois termos são usados por aqui. A doença surgiu na Índia e na China, e a primeira vez que ela se espalhou foi com as conquistas de Alexandre o Grande, mas o grande boom da hanseníase foi durante as cruzadas, né? Nessa época, começou-se a perseguição aos leprosos na Europa, eles eram vistos como
promíscuos, amaldiçoados, né? E eles eram marginalizados, eles eram excluídos da sociedade. Muitos livros e principalmente muitos filmes retratam essa fase, né, da perseguição aos leprosos. Um dos mais famosos é o Ben-Hur, né, um filme lá da década de 50. Acho que foi o primeiro filme a ganhar 11 Oscars, né? Recomendo muito, esse filme é excelente. A mãe do Ben-Hur e a irmã dele tinham hanseníase, né? Ele se disfarçava de mendigo lá para ir visitar as duas lá na caverna onde elas eram isoladas. No Brasil, até 1976, havia internação compulsória. Então, digamos que essa lei valesse até hoje, ao fazer o diagnóstico lá na UBS, esse paciente não voltava mais para sua casa, né? Ele era retirado da sua vida social, da sua vida familiar e ia para um hospital colônia. Ficava lá isolado, não podia sair de lá. Então, era comum muita gente esconder a doença, né? Então, as pessoas escondiam porque não queria perder sua vida social e também porque tinham vergonha da doença, né? Se eu fosse ranceniano nessa época, com certeza esconderia a doença. Eu não queria parar de viver, né? Imagina você ser retirado da sua vida do jeito que você é acostumado a viver e ir para um lugar que você nem sabe, né? Como que é a vida lá, ficar internado de forma compulsória durante anos, tá? Apesar de ter acabado na década de 70 essa lei, tem notícias, né, de internação compulsória até os anos 90, tá? Até os anos 90, 92 ainda tinha. É claro, isso era baseado na ignorância, né? O conhecimento ainda era muito limitado e era um certo preconceito, né, com essas pessoas. Depois que se dominou mais o conhecimento sobre a transmissão, viram que isso era uma grande bobagem, né? Um grande crime, e isso foi extinguido. Desses hospitais colônias, alguns deles ainda existem no Brasil, não mais como hospital colônia, né? Eles funcionam como verdadeiros asilos. As pessoas ficaram 30 anos lá, né, 20 anos. Quando elas saíram, não tinha mais ninguém aqui fora que elas conheciam. Então elas acabavam voltando, né, para esses locais que era a única referência que eles tinham e acabavam morando lá e isso virou asilo, né? Esses locais hoje vivem de doações e tal. Esse aspecto humanista, né, de a gente ver a pessoa doente, né, e não mais uma doença em cima de uma pessoa, esse aspecto é muito recente, esse fenômeno na medicina, tá? É do final dos anos 90 para cá. Isso na minha geração de médico, na de vocês, né, já é muito bem consolidado, tá? Nem cabe mais a gente ficar discutindo essas questões, né? Você não sabe como lidar com humanos, né? Você não deveria fazer medicina, ou pelo menos deveria rever, né, seus conceitos. E, afinal de contas, a gente vence na vida, né? O médico ganha a vida cuidando de pessoas, tá? É o princípio básico. Para falar da doença em si, tá? A hanseníase é uma infecção crônica. Ter esse conhecimento ajuda muito no raciocínio clínico, tá? E aqui, que tem que ficar bem claro, pessoal, na hora de estudar a hanseníase, tá? Você tem que separar duas coisas muito bem separadas. O que que é a doença hanseníase ativa? O que que são as reações rancênicas? E o que é sequela da hanseníase? Hoje mesmo no ambulatório eu peguei dois pacientes, um com eritema nodoso rancênico, tratando como se fosse hanseníase, e outro paciente com uma sequela, né, com um pé neuropático lá, um pé sem sensibilidade, tomando o segundo esquema de tratamento, porque ele falava que o pé ainda estava dormente e o médico achava que aquilo era doença ativa, tá? Então isso é um erro muito comum que vocês não podem cometer. Então, uma coisa é hanseníase, uma coisa é reação e uma coisa é sequela, certo? Essas condições têm tratamentos e abordagens diferentes, tá? Então, a hanseníase é uma infecção crônica. Os sintomas, né, as queixas do paciente vão ser arrastadas. Ah, doutor, eu tô com uma mancha aqui na minha pele, já tem aí alguns meses ou anos, né? Ah, eu tô com dor nos braços, tô com fraqueza nos braços ou nas pernas aí que tem já alguns meses. Então, são queixas arrastadas, tá? Não é assim, ah, doutor, essa mancha aqui começou ontem e você vai pensar em hanseníase. Não, não é assim hanseníase, é uma doença crônica, tá? O grande marcador histopatológico é que a doença tem capacidade, né, de formar granulomas e o mais importante é uma condição curável. Todo caso de hanseníase submetido ao tratamento cura, tá? Os casos de resistência, né, da micobactéria ao tratamento são muito, muito raros no mundo inteiro, né?
E é uma condição não erradicável. Primeiro que a gente não tem vacina contra a hanseníase, né? Então já é difícil erradicar uma doença infecciosa sem vacina. E segundo que a transmissão é muito silenciosa, né? E as condições de moradia precárias são é o grande responsável, né, pela transmissão, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então, morar mal significa que a gente vai ter hanseníase por muito tempo, né? E a maioria da nossa população é pobre, tá? A gente não pode esquecer disso. Aqui são números, né, só para mostrar que o Mato Grosso é o primeiro em casos, né, no Brasil, disparado à frente do Tocantins, que vem em segundo lugar. Então, é muito importante por aqui. Falar do agente etiológico, que é o Mycobacterium lepre, também conhecido como bacilo de Hansen, em homenagem a Hansen, que foi o primeiro que o descreveu, né, lá em 1873, século XIX, só foi possível, né, no século XIX essas descobertas, porque foi quando surgiram os primeiros microscópios. E o Mycobacterium lepre e todas as micobactérias têm essa propriedade bioquímica, né? Eles são bacilo-alcoácido resistentes, que a gente chama de BAA, muito como vocês verem, né? Solicito pesquisa de BAA. Então, isso acontece pelo seguinte, porque lá durante a preparação da lâmina, para visualizar esse micobactério no microscópio, a gente joga um corante violeta, depois joga um reagente alcoólico, depois um ácido. E mesmo com esses reagentes, o micobactério não desprende o corante violeta, né? Então a gente fala que as micobactérias são bacilo-alcoácido resistentes, tá? É um parasita intracelular obrigatório, só vive dentro de uma célula, tá? Tirou da célula, ele morre. E as células que eles mais gostam, né, do Mycobacterium lepre, são as células que recobrem o sistema nervoso periférico, os estiócitos, né, ou as células de Schwann. Então, eles têm predileção por essas células, tá? Por isso que hanseníase é primariamente uma doença de nervo, tá? Ela pode repercutir em outros locais, como a pele, pode parasitar os testículos, né, os olhos, qualquer órgão do corpo a depender da resposta imune do indivíduo, mas primariamente tudo começa lá nos nervos, tá? Então ela é primariamente uma doença de nervo e não de pele. Então, claro, né, ela pode cometer as células da pele também, né, células da mucosa nasal, aí vai depender da resposta imune de cada um. O Mycobacterium lepre não pode ser cultivado in vitro, então não tem como eu solicitar uma cultura do Mycobacterium lepre, porque não há nenhum meio de cultura que ele cresce, né? Ao contrário do Mycobacterium tuberculosis, que cresce no meio de cultura, né? Esse aqui não cresce, tá? Então eu não consigo criar ele. Se eu for estudar o Mycobacterium lepre em laboratório, eu tenho que criar ele em tatu, porque o tatu também é um reservatório, né? Estima-se que mais de 60% dos tatus são infectados com Mycobacterium lepre. E nos Estados Unidos já foi documentado a transmissão do tatu para o ser humano, tá? Então, essas pessoas que estudam, né, eles criam lá no laboratório dentro dos tatus. A multiplicação dele é muito lenta, o que explica a cronicidade da doença, né, e o que explica o tanto de anos que leva para a pessoa poder manifestar o primeiro sintoma após ser contaminada. Demora muito tempo para você ter bacilo suficiente para gerar sintomas, né, exatamente por conta dessa multiplicação lenta. E ele tem preferência por temperaturas baixas quando ele está no organismo, né? Então, por isso que é muito comum os indivíduos bichovianos, né, fazerem inflamação dos testículos, né, porque o testículo geralmente é 1,5 graus abaixo da temperatura do corpo. Muito comum lesões nas áreas periféricas, né, cotovelo, nádega, que são áreas mais frias, né. Aqui é uma foto digitalizada do Mycobacterium lepre, essa salsichinha, né. Todas as micobactérias têm essa aparência, né, formato de salsicha. Fala que são bastonetes, né? E aqui é uma foto real, tá? Então aqui, ó, vocês percebam que eu falei que um parasita intracelular obrigatório, né? Então olha aqui, ó, o mais escuro aqui é o núcleo das células, ó. E todo esse amontoado aqui de salsichinhas aqui roxas são os Mycobacterium lepre aglomerados ali dentro do citoplasma. E eles têm essa capacidade de se aglomerar. Quando o indivíduo tem uma alta carga bacilar,
e os bacilos estão aglomerados, assim, eu chamo isso de globias, né? Vem lá no exame que a gente solicita, né? Na baciloscopia, que eu vou mostrar no final da aula. Presença de globias. Se o técnico escreveu isso, é porque tem muitos bacilos nessa amostra, né? Aqui mais um exemplo, ó. Olha o citoplasma dessa célula aqui, lotado de bacilo. Aqui mais um citoplasma. Aqui tem os bacilos mais soltos aqui, né? Que as células podem se romper, né, quando a gente faz a escarificação lá com bisturi na coleta. Vamos lá, a transmissão, como que transmite? Primeiro, não é todo paciente com hanseníase que transmite, tá? Só são os que têm muitos bacilos. E pegar hanseníase, pessoal, é um fenômeno difícil, não é fácil, não. Um monte de coisa, assim, um monte não, 3 coisas tem que se alinhar. É igual ficar com crush lá na balada, né? Aquele dia, tudo tem que dar certo para poder finalmente você ficar com a pessoa que você desejava. Então, aqui é a mesma coisa. O mundo, né? O mundo não, os astros têm que se alinhar para você pegar hanseníase. Então, hanseníase, primeiro que não é para quem quer, é para quem pode, né? Pode ser o seu sonho. Meu sonho é pegar hanseníase. Se você não tiver predisposição genética, você não pega, tá? Então, a primeira coisa é você ter um contato com um paciente que transmite, que tenha muitos bacilos, tá? E a transmissão é por via aérea superior. Mas não é contato com esse paciente. O contato tem que ser íntimo, intenso e prolongado. Tá? O que é um contato íntimo, intenso e prolongado? Então, lembra da visita domiciliar. Tá? Lembra, pessoal, do que é o Brasil. Tá? O Brasil não é a sua realidade. Até é também, mas não é na maioria das vezes. Tá? Não é a nossa realidade. Mas, assim, 54% da população é pobre. Né? Então, vive lá 11 pessoas numa casa com 2 cômodos, né? Uma casa de 50, 60 metros quadrados, mora ali 11 pessoas. É os avós, aí os avós tiveram os filhos dele, né? Que nunca conseguiram casa, ou conseguiram, acabaram separando, voltaram para casa, trazem os netos, e vai ficando aquele monte de gente ali naquela casa, né? Então, essa é a realidade. Lembra da visita domiciliar que vocês faziam, né? E aí, aquelas 11 pessoas, à noite, é colchão no chão, rede por cima, dorme um respirando a noite inteira na boca do outro, né? Ali no nariz do outro. Isso é um contato muito intenso e prolongado. Então, ali naquele meio, né, vai ser muito fácil haver a transmissão, tá? Então, as condições de moradia tem muito a ver com a transmissão. Qual a chance de 2 pessoas morando num apartamento de 100 metros quadrados, uma transmitir para a outra, né? É muito, muito mais difícil. Então, tem tudo a ver. Como que a Europa acabou? Lá na Europa tem um tratamento diferente do que no Brasil para câncer de... Não, é o mesmo no mundo inteiro, é o mesmo tratamento. A diferença é que os países da Europa evoluíram para uma condição econômica que fosse possível a maioria das pessoas morarem em condições dignas, né? O Brasil não. Pra vocês terem uma ideia, a cidade que tem as mais altas taxas de saneamento básico no Brasil são as do Sul e do Sudeste, chega a 58%, né? 52%. Rondônia tem 38% das casas tem saneamento básico. Né? Então, a maioria dos estados norte e nordeste é desse jeito. Então, isso é ridículo, né? Como que a gente quer acabar com rancenias desse jeito? Não vai acabar nunca, tá? A outra coisa, né, que tem que se alinhar é a predisposição genética. Então, eu tenho que ter predisposição a pegar a hanseníase, não é para qualquer um. Então, por isso que é muito comum na mesma família, né? Porque eles têm esse contato íntimo intenso e prolongado, e se um ali dentro tem a predisposição genética, como eles são parentes, né, eles herdam essa predisposição genética. Por isso que numa casa é comum você ver 1, 2, 3 pessoas que tiveram, né, na mesma família, tá? Isso aqui é uma curiosidade que nem vou abordar, tá? É uma coisa que não tem importância para cá. Então, aí surge o conceito do cometa Halley, né, da transmissão, cujo cometa é o indivíduo que tem muitos bacilos e a cauda que ele vai deixando para trás são os infectados, tá? Estima-se que um vichoviano, né, que é o tipo, a forma clínica de hanseníase que mais tem bacilos, que mais transmite, estima-se que esse indivíduo infecte de 5 a 10 pacientes por ano, né? E demora, em média, 20 anos para a gente fazer o diagnóstico de um vichoviano. Então, faça um cálculo, né? Quando eu diagnostico um vichoviano, passou-se 20 anos que ele tem a doença.
E aqui para trás, a cada ano ficou 5 infectados que eu vou descobrir, né, que eu vou diagnosticar daqui 10, 20 anos para frente. Então, esse é o tamanho do desafio de erradicar a hanseníase, né? Só com esse tratamento. O melhor jeito da gente combater a doença é fazer com que o país melhore economicamente e dê a chance, pelo menos para a maioria das pessoas, morarem dignamente, né? Ou minimamente saudável, tá? Então vamos falar da doença em si agora, né? Da patogênese. Então, a incubação é muito longa, né? De meses até 10 anos. Então, quando você, professor, eu tô com hanseníase, palpa aqui meu nervo, realmente pode ser hanseníase e tal. Nossa, professor, peguei na faculdade. Não, né? Você está na faculdade hoje, tem hanseníase hoje, por exemplo, você não pegou isso na faculdade, você pegou isso lá na sua adolescência, né, ou pré-adolescência. Aí 10 anos no mínimo, 5 a 10 anos no mínimo para trás, né? Ao entrar no organismo, né, o micobactério, ele vai lá para as células de Schwann, que é a célula que ele mais gosta, a capa dos nervos, e de lá ele se dissemina para tudo quanto é local, a depender da resposta imune, tá? Então pode ir para os linfonodos, para os olhos, testículos, fígado, etc. Tudo vai depender de como o seu sistema imune vai responder. Se responder de forma satisfatória, você vai ter pouca disseminação bacilar. Se responder de forma insatisfatória, você vai ter muita disseminação. De cara aqui, ó, para a gente entender, né, os que vão ter muito bacilo. A imunidade humoral, aquela que atua com anticorpos, ela é ineficaz para o Mycobacterium lepre. Então, se o seu organismo resolveu lançar mão da imunidade humoral, você já sabe que você vai ter muitos bacilos, porque o anticorpo não serve, tá, para o bacilo. A defesa boa é pela imunidade celular. E acontece a fagocitose, né, e a oxidação. Assim, você consegue destruir a maioria dos bacilos, ou muitas vezes todos os bacilos, né? Isso acontece lá no macrófago. Então, o nosso macrófago é o principal soldado aí contra o Mycobacterium lepre. Tá? A maioria de nós é protegido exatamente por ter um macrófago competente, né? Não deixa a doença se disseminar, elimina o bacilo. Os indivíduos paucibacilares, aqueles que vão ter poucos bacilos, eles têm um padrão de resposta TH1, tá? E os multibacilares, um padrão de resposta TH2. Também é uma curiosidade aí que costuma cair nos concursos médicos. Então, eu vou falar aqui da fisiopato, os dois polos, tá? Dentro daqueles que adoecem. O polo que responde bem e o polo que responde mal, tá? O polo que responde bem, ou hiperégico, né? É o polo tuberculoide. Então, nesse indivíduo, a imunidade celular é exacerbada. Isso é bom, porque a imunidade celular é a melhor. Então, se ela está exacerbada, ela vai impedir a proliferação de bacilos. Com isso, esse indivíduo vai ter menos bacilo. Se ele tem menos bacilo, ele tem menos doença, né? Então, ele é o que responde melhor dentre os que adoecem. Isso tem só uma desvantagem, né? A imunidade dele celular é exacerbada porque ela não tem uma autorregulação. Então, ela está funcionando a todo vapor. E onde que os bacilos estão? Nos nervos, né, nas células de Schwann. Para poder destruir os bacilos, a imunidade celular vai destruir um pouco desses nervos, né? Vai lesar as células de Schwann, vai lesar os nervos. Então, esses indivíduos fazem muitas lesões de nervo e de pele assim, de forma precoce, né? Isso é uma desvantagem, né, que eles têm. O indivíduo que responde mal, né, o vichoviano, aquele que vai ter muito bacilo, tá no polo anérgico, a imunidade celular dele é moderada, porque o que está funcionando aqui é a humoral, né? Mas a humoral não serve. Então, só por isso, ele já vai ter muito bacilo, né? E outra coisa que ajuda a explicar é que alguns indivíduos, eles são sensíveis a essa enzima, a PGL1. É uma arma que o bacilo adquiriu ao longo da evolução, né? Então, o bacilo Mycobacterium leprae, ele produz a PGL1, cuja função é inativar os macrófagos, tá? Então, putz, a imunidade celular aqui já é moderada. O meu macrófago ainda é sensível a essa enzima, então vou ter menos imunidade celular atuando ainda. Consequentemente, eu vou ter maior disseminação de bacilo. Mais doença. Então, esse indivíduo vichoviano é aquele indivíduo que eu
faça o diagnóstico na fila do banco, vá na recepção do consultório, né? Eu olho para ele, eu sei que ele tem hanseníase, tá? Claro, né? Se você souber conhecer os sinais semiológicos. Então, ele tem muita lesão, tá? Então, aqui é a história natural da doença, slide mais importante da aula. Muitos médicos, tá? Professor, Pois não, pode falar. a forma indeterminada, ela seria igual à tuberculose na patogênese? Não, eu vou falar dela. Você vai entender. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ok. Eu vou falar dela, acho que é o próximo slide. Não, é esse slide aqui que eu vou falar dela, tá? Aí você vai entender direitinho. Então, tá, ó. História natural da doença. Pessoal, conhecer a história natural da doença é muito importante, tá? Principalmente das doenças infecciosas. Por exemplo, se você sabe a história natural da doença, fica mais difícil você ser enganado. Você ter um olhar crítico sobre aquilo ali. Ora bolas, se eu sei que uma doença, 99% das pessoas vão sobreviver sem eu fazer nada, né? Essa é a história natural da doença. 99% vai sobreviver sem nenhum tratamento. Qualquer coisa que eu der para essa pessoa vai parecer que vai funcionar. Olha só, se eu der cachaça para ela, putz, posso concluir que no final das contas o que salvou 99% da pessoa foi cachaça? Não, é a história natural da doença, né? Aí entra estudo científico, né? Os ensaios clínicos para medir o que é história natural, né? O que é coincidência e o que é a atuação médica. Será que a intervenção médica está fazendo diferença ou isso não passa de uma coincidência? É só o destino natural dessa doença, né? Para isso que existe a ciência, é para medir essas coisas, né? Até onde a atuação é eficaz, até onde é só a história natural da doença que está ocorrendo. Por exemplo, lá na tuberculose, no século XIX, o tratamento era sanatório. A pessoa ia para o sanatório, ficava lá na varanda respirando ar puro, né, porque as pessoas acreditavam que era de respirar sujo, né, a doença das cidades, então ela ficava respirando ar puro lá de frente para aqueles jardins. 50% sobrevivia. Putz, então se eu for para o sanatório, eu tenho 50% de chance de sobreviver. Não, né? Era a história natural da doença. Se você pega tuberculose e não trata, 50% vai curar, né, sem tratamento. 50% vai morrer. Então, como eles não tinham ensaio clínico para medir isso, para eles serviu esse tratamento, mas não era só história natural, né? Tanto que se começou a dar o remédio para tuberculose, de 50% caiu para menos de 2% a mortalidade, né? Então era uma diferença bem clara que o medicamento era eficaz. Então, conhecer a história natural é importantíssimo. Por isso que na Covid não precisava ser infectologista, virologista, para saber que os tratamentos precoces eram um grande embuste, né? Nada mais era do que a história natural da doença. Então, tudo que eu der para o paciente com Covid vai parecer que, putz, ajuda, né? 90% vai sobreviver sem nada. Enfim, isso é assunto para outra discussão, mas vamos voltar aqui para a hanseníase. Então tá, história natural da hanseníase, como que acontece, tá? Então o multibacilar sem tratamento entra em contato com a pessoa sadia. O que, que vai acontecer? Não vai adoecer em 90% dos casos, né? Ora bolas, 90% de nós é naturalmente protegido, tá? Era para estar aparecendo umas setas aqui. Deu bug na matriz, tá? Mas enfim, eu vou ligando aqui com o laser point. Então, 90% não adoece, porque 90% de nós é naturalmente protegido, tá? Os outros 10% vão adoecer. No primeiro momento, eles vão ser indeterminados, ou seja, eles estão muito no início. Eu não sei que forma clínica eles vão ter, se eles vão ser tuberculoide, se eles vão ser bichoviano, para qual polo eles vão migrar. Então, eles são ainda indeterminados. É uma doença muito no início, tá? Daí, desses que adoeceram, né, que são indeterminados, vai evoluir para cura. História natural. Não há intervenção aqui, tá? Quantos vão curar sem intervenção? 75% cura sem fazer nada, né? Então, aquela manchinha branca que você teve um dia e não sabia o que era e ela sumiu do nada, né? Depois de meses, pode ter sido uma hanseníase. Brincadeira, pessoal. Matando os hipocondríacos, né?
Os outros 25% vão adoecer, sendo parte deles tuberculose, parte dimórfico, que eu já vou falar o que é, e parte deles vão ser vichoviano, tá? Esse indivíduo vichoviano, né, e alguns desses aqui dimórficos voltam aqui para o início da fila e começa toda essa cascata novamente, tá? Então, essa classificação em tuberculose dimórfico vichoviano é a classificação de Madrid, que foi a primeira proposta, tá? A primeira classificação clínica proposta para a hanseníase, lá nos anos 50. Depois veio a mais completa de todas, né, nos anos 60, que é a de Ridley-Joplin. Vocês têm que saber para entender a fisiopato, mas a que vocês têm que decorar é a operacional, certo? Essa aqui que é a OMS, né, a proposta da OMS, que é adotada pelo Ministério da Saúde, e o clínico tem que saber aplicá-la, tá? Não tem jeito, tem que decorar, tá? Para você aplicar. Por que é importante separar o paciente? Porque cada grupo tem um tratamento. Tá? Então, por isso que é importante classificar direitinho. Ó, pessoal, eu vou falar agora de Ridley-Joplin e depois da operacional. E o nosso cérebro, ele tenta fazer associações, né, inconscientemente, tá? Então, já adianto, não tentem relacionar Ridley-Joplin com o operacional, certo? Claro, os vichovianos, eles sempre vão ser multibacilares, mas os tuberculoides, né, algumas vezes na operacional eles são multibacilares, tá bom? Então, não misturem. Ridley-Joplin tem a ver com fisiopatologia, tá? Com achados clínicos. Operacional é uma proposta da OMS que faz o médico pecar por excesso. Tá? Depois que eu falar, mostrar elas, eu explico para vocês direitinho tudo isso. Então, vamos lá. Ridley-Joplin, melhor jeito de a gente decorar ou aprender, né? É na palma da mão, usando a palma da mão. Aonde na palma da sua mão estão os indivíduos indeterminados, aqueles que eu não sei para onde eles vão migrar ainda, né? Estão muito no início da doença, tem poucas queixas, poucos sintomas. Se eles responderem de forma satisfatória, eles vão ser tuberculoides, vão ter poucas lesões. Se responder de forma insatisfatória, vão ser vichovianos, né? Vão para o polo oposto. Se eles tiverem tanto lesões tuberculoides e características vichovianas, eles vão ter as duas formas, ou seja, eles vão ser dimórficos, vão estar no meio do caminho. Se eles têm as duas formas, mas prevalece as lesões tuberculoides, eles vão ser dimorfo-tuberculoide. Se eles têm as duas, prevalecendo as lesões vichovianas, eles vão ser dimorfo-vichovianos, tá? Então, isso aqui é fácil, isso aqui é relativamente fácil. O meio do caminho exige muita experiência, tá? Para você classificar. Então, isso aqui era o mundo perfeito. Cada um desses indivíduos tem um tratamento específico para eles, né? Tem um tempo de tratamento específico. Porém, isso aqui ia requerer gente muito bem treinada, coisa que a gente não tem na atenção básica, né? A gente não tem gente experiente na atenção básica. Trabalha com hanseníase há 10, 20 anos. É muito difícil encontrar esse profissional que bate o olho e sabe, isso aqui é um dimorfo tuberculose. Difícil, tá? Então, por conta dessa complexidade, que surgiu a proposta da OMS, que é muito mais simples, e divide os indivíduos em dois tipos. Os paucibacilares, aqueles que têm poucos bacilos, né, ou poucas lesões aqui, né, e nos multibacilares, aqueles que têm mais lesões. Então, os paucibacilares é quem tem até 5 lesões de pele, até um nervo espessado e o índice baciloscópico negativo, tá? A gente vai ver o que é isso aqui depois. Os multibacilares são aqueles que têm 6 lesões ou mais, 2 ou mais nervos espessados ou índice baciloscópico positivo. Como que eu decoro? Decorem os multibacilares, os critérios, né? Por quê? Porque para ser classificado como multibacilar, basta um desses 3 critérios. Se ele não tem nenhum dos 3, ele é paucibacilar. Tá? Então, o indivíduo tem 2 nervos espessados, nenhuma lesão de pele, índice baciloscópico negativo, multibacilar. Tá vendo? Porque não dá para misturar os dois. Ó. Esse indivíduo que eu dei o exemplo, 2 nervos espessados, nenhuma lesão de pele, índice baciloscópico positivo, negativo, ele é multibacilar na operacional. Mas lá do Ridley-Joplin, ele é tuberculoide, ora bolas. Ele só tem 2 nervos espessados, né? Então ele é um tuberculoide.
tá? Então, não dá para misturar. Ah, professor, então tuberculose é falso e bichoviana é multi. Não é bem verdade, né? Do ponto de vista fisiopatológico é verdade, mas relacionado ao operacional, não, tá? E, então, vamos para frente. Dúvidas? Então, vou mostrar na prática, né? A clínica. Primeiro vou falar dos sintomas, depois eu mostro as imagens. Então, ó, o indivíduo pode ter mácula, né, que são manchas, pode ter pápula, pode ter nódulo, pode ser vermelho, pode ser violáceo, pode ser hipocrômico, pode ser hipercrômico, né? Pode ser acastanhado. Então, tem um monte de lesão que é possível em hanseníase. Tem como ficar decorando tudo isso? Não tem, tá? Porque isso aqui, pessoal, tem pouca importância para a hanseníase, de forma isolada, tá? Agora, essas lesões aqui de pele, associado a isso aqui, tem muita importância para tuberculose, para hanseníase, tá? Lembrem-se, hanseníase é primariamente uma doença de nervo, tá? Que tem reflexo na pele, tá? Pode também parasitar a pele. Então, primeiro eu vou ter, né? Primeiro não, é importante eu ter uma perda ou redução da sensibilidade em cima ali, né, das lesões de pele, tá bom? Então, qualquer alteração dessa aqui da pele que você encontrar associado à perda ou redução da sensibilidade nas lesões são muito sugestivos de hanseníase. E a gente perde nessa ordem. Primeiro o indivíduo perde a sensibilidade térmica, depois ele perde a dolorosa e depois ele perde a tátil. E lá no exame físico a gente testa nessa sequência, tá? Testo a térmica, pego um tubo de ensaio com a água morna e um outro tubo de ensaio com a água gelada. Eu fulano, ó, teste na mão dele. Aqui é a quente, aqui é a fria. Sentiu? Senti. Agora fecha o olho, eu vou testar lá na lesão. Ele vai fechar o olho, você vai testando na lesão e ele vai te falar se é quente ou frio, né? Claro, você testa dentro, testa fora, testa dentro, testa fora, para ver se ele vai acertando ou se tem ali uma perda da sensibilidade. Depois eu testo a dolorosa, que pode ser com palito de dente, com agulha, né? E por último eu testo a tátil, que a gente usa o espesiômetro, tá? Que são microfilamentos, tem um calibre para cada local do corpo, né? Eu vou tocando ali e perguntando se ele está sentindo, tá? Outro achado clínico também é o espessamento neural. Então, tem alguns nervos que eu palpo, né? E tem outros que eu tento visualizar. Eu vou mostrar isso. Então, eu tenho que palpar os nervos desse indivíduo para saber se eles estão espessados. Porque quando estão parasitados, eles podem espessar. Além de espessar, eles podem também inflamar, que eu chamo de neurite, né? Quando eu toco lá no nervo, o paciente sente muita dor. A neurite é mais comum nas reações rancênicas, tá? Mas também pode acontecer na doença ativa. Eu toco nesse nervo, está doendo tanto que o paciente até puxa, né, o braço, de tão inflamado que esse nervo está. Então, eu vou mostrar agora a forma clínica, né, em imagens das três, né, indeterminado, tuberculose e bichoviano, para a gente entender essa salada aí, tá? Então, ó, hanseníase indeterminada. O paciente está lá naquela fase que eu ainda não sei para qual polo ele vai migrar, né? Está muito no início. É difícil você fazer diagnóstico nessa fase, porque tem poucos sintomas, né? Dificilmente o paciente vai procurar o médico, mas é possível. Tá? Então, aqui, ó, ele vai ter manchas hipocrômicas, né? Ou seja, manchas com perda de cor, né? E com redução da sensibilidade. As bordas dessa mancha são imprecisas, então se eu tentar desenhar essas bordas, eu não vou conseguir desenhar. Eu não consigo saber onde tem pele sã e pele doente ali, né? Mas se o paciente tem a pele clara, né? Pode ser única ou em pouca quantidade, o paciente nunca tem muitas manchas, né? Pode acontecer em qualquer local do corpo. Aqui não há acometimento de troncos nervosos, lembre-se que eu estou falando de tronco aqui, né? Que é o fibular, radial, né? São esses grandes troncos, né? Esse conglomerado de nervos, tá? Os nervos pequenos, né, da pele, claro que tem acometimento, tá? A baciloscopia é negativa. O indivíduo tem pouco bacilo, né? Não dá para eu detectar lá no exame, tá? Então, é essa lesão aqui, ó. Esse cara te procurou lá, falou assim, doutor, tô com essa mancha aí, já tem aí uns 5 meses, e aí, às vezes eu passo o dedo, não sinto, tá estranho, minha mulher ficou preocupada, mandou eu vir aqui.
né? Porque o homem sempre vai porque a mulher ficou preocupada, ele nunca vai por conta própria. E essa mancha, ó. Então vamos tentar desenhar essa mancha, ver se a gente consegue, ó. Aqui já fica difícil, né, determinar a borda da lesão, né? Então a borda é indeterminada, eu não sei onde é pele sã e pele doente aqui, é muito difícil, né? Mas dá para ver que é uma mancha hipocrômica, muito mais claro que o restante da pele. Se eu testar a sensibilidade aqui estiver reduzido, estou autorizado a iniciar o tratamento, hanseníase. Professor, eu testei, às vezes ele acertou, às vezes ele errou, fiquei em dúvida. A redução de sensibilidade. Só tem essa lesão, não tem mais nenhum comemorativo. E é uma pessoa bem esclarecida, você sabe que você vai ter oportunidade, né? Você tem certeza que daqui 6 meses você vai ter oportunidade de rever esse paciente, porque você vai estar lá no posto. Não problema nenhum, seu fulano, ó, pode ser que seja hanseníase, mas está muito no início, se for. Então, ó, o senhor vai para casa, daqui uns 3, 6 meses, o senhor volta. Se acontecer alguma mancha antes, ou estiver piorando, o senhor vem antes, tá? Aí nós vamos testar de novo, para a gente ter certeza. Não tem problema nenhum fazer isso, pessoal. A gente faz isso direto no Júlio Miller, tá? A gente fica com dúvida. Claro, você tem que ter a certeza que o serviço onde você está vai estar funcionando, você vai estar lá. Está atendendo numa campanha, esse paciente não é bem orientado, você não tem certeza se ele vai voltar, aí você trata. Tá na dúvida, a gente trata. Aqui, ó, mais uma mancha, né, hipocrômica. Quando o paciente tem a pele mais escura, fica mais fácil de determinar as bordas, né? Tem mais uma, tem mais outra, ó. O profissional está até testando aqui, né, a sensibilidade dolorosa. Então é isso. Professor, Pois não. no caso desse paciente, se ele tivesse um histórico familiar de Hansen na família, aí eu poderia já começar o tratamento ou esperaria mesmo assim? Essa epidemiologia, claro, se tem um caso na família, isso sempre reforça, né? Mas a epidemiologia de ter caso na família ou não, aqui no Mato Grosso, ela tem pouca importância, porque a gente está num estado muito epidêmico, né? Muito endêmico para hanseníase. Então, a gente sempre vai partir do princípio de que o paciente teve contato com hansenianas, né? Se as lesões são suspeitas, porque tem muitos casos aqui, né? Somente a região de Barão, né? Barão do Melgaço, tem muitos e muitos casos. Então, qualquer local assim que você está aqui tem epidemiologia forte, né? Mesmo não tendo caso na família, tá? Mas, claro, se ele tem sabidamente o caso na família, isso sim reforça. Ok, obrigada. Por nada. A hanseníase tuberculoide, então, né, daqueles que adoecem, é o que responde melhor. Mas ele já está um passo a mais que o indeterminado, então ele já migrou, ele já saiu do indeterminado, já foi para tuberculose, né? Então aqui as lesões são bem delimitadas e costumam ser vermelhas, né, e peremiadas. Eu estou usando esses dois tipos de linguagem porque no ambulatório é impressionante. Você pede para o aluno descrever lesão de pele, parece que vira analfabeto, não sai nada da boca, né? Parece que ele desaprendeu a falar. Fala assim, olha, descreva com as suas palavras essa lesão. Aí a gente vai traduzindo, né, para a linguagem técnica. É assim que vai aprendendo, tá? Mas é uma grande dificuldade dos alunos descrever lesão de pele. Aqui já há perda da sensibilidade bem estabelecida, tá? Aqui não resta mais dúvida. As lesões são assimétricas, ou seja, ele pode ter num braço e no outro não, pode ter no hemicorpo e no outro não, né? E assim por diante. Costuma evoluir para placa, então aqui não é mais uma mancha, né, uma placa, ou seja, tem relevo. Se eu passar a mão na lesão, eu sinto a lesão, né, ela está um plano mais alto da pele. E as bordas dessa lesão são bem delimitadas, elas costumam ser cheio de bolinha, assim, né, cheio de pápulas, tá, bolinhas vermelhas. Esse aspecto das bordas papulosas lembra muito uma dermatofitose, né, tinha corpos, a impinge. Se o médico não levantar o bumbum da cadeira e testar a sensibilidade, vai ficar tratando isso como impinge, tá? Então, medicina na amnésia exame físico. Levanta o bumbum da cadeira e examina o paciente. Tem que tocar a lesão de hanseníase. Aqui já pode ter acometimento de troncos nervosos, então ele já pode ter nervos espessados ou dolorosos, né? E existe também a forma neural pura, que é uma forma tuberculoide, aquele indivíduo que só tem acometimento neural, não tem nenhuma lesão de pele, ele só tem nervo espessado.
Hoje mesmo a gente fez um diagnóstico desse no ambulatório, né? O indivíduo chegou lá com 3 nervos espessados, os 2 radiais e um fibular. Estava até com a perna fraca já, né? Tinha forma neural pura. A baciloscopia, claro, é negativa. Esse indivíduo responde bem, ele tem pouco bacilo, não vai ser possível detectar esses bacilos lá no exame, tá? Aqui a lesão tuberculose, ó, bordas hiperemiadas, cheio de bolinha, ó, papulosa, centro pálido. Isso é uma placa, né? Dá para ver se eu passar a mão ali, eu vou sentir essa lesão, porque ela está mais alta que a pele, ó. Então isso aqui lembra demais uma impinge, né? Se você não examinar, olha isso aqui, ó. Um monte de médico vai passar citoconazol para uma lesão dessa aqui, se não testar a sensibilidade. Aqui é a mesma lesão, ó. Bordas hiperemiadas, papulosas, bem delimitadas, centro pálido. Essa aqui é a mesma coisa. Aqui mesma coisa, olha o tanto que isso aqui lembra um impinge, né? Uma placa com bordas hiperemiadas, bem delimitadas, papulosas e centro pálido ou hipocrômico. Mesma coisa aqui, ó, bordas bem delimitadas, papulosas, hiperemiadas, com o centro pálido. Muito sugestivo, né, de hanseníase tuberculoide, tá? Você pode enfiar um espeto de churrasco aqui, ó, essa pessoa não vai sentir, tá? Claro, vai sentir quando chegar lá no pulmão, no coração, né? Ela vai sentir, mas na pele não. Aqui é um nervo espessado, ó. Lembra que eu falei que às vezes a gente consegue ver o nervo espessado? Isso aqui é um pescoço. Aqui é a nuca do paciente, aqui é o ângulo da mandíbula, aqui o queixo dele, né? Ele está olhando lá para a direita. E aí eu estou vendo um nervo aqui, que é o auricular. Como que eu sei que é nervo? Sai da metade do pescoço, aqui da altura de C2, ó. Nervo auricular, né? Claro, se eu tocar também eu vou sentir que é um nervo, né? Um cordão fibroso. Aqui o mesmo nervo, só que do outro lado. Ó, esse nervo aqui ele espessou tanto que ele novelou, ó. Isso aqui é hanseníase, né? No Brasil, não tem poucos diagnósticos aí diferenciais. Eu, pelo menos, não conheço nenhum outro, né? A não ser que tenha um cabuloso aí na área da neurologia. Mas, para nós, da Infecto, isso aqui é hanseníase. Nervo espessadão, aqui dá para eu enxergar o nervo, né? Olha esse ulnar. O ulnar é aquele nervo que você bate na quina da mesa lá, no ossinho, né, e dá aquele choque. Então, o ulnar, ele passa aqui, ó, ele passa dentro da goteira epitrocleana, né, que é esse ossinho aqui, e sobe magiando aqui o tríceps, né, magiando medialmente o tríceps. Olha o tanto que esse nervo está espessado. O médico aqui, ó, esse é um caso lá do Júlio Miller, isso aqui é a mão do professor Cabral. Tá tocando violão aqui no nervo dele. Olha o nervo dele aqui, ó, parece uma corda de violão. Pega como se fosse uma corda de violão, olha aqui, o tanto que o nervo está espessado, ó. E ele sobe aqui, ó, ele está tão espessado aqui que ele novelou, ó. Tudo é nervo espessado. Isso aí dá uma dor que vocês não fazem ideia. Ah, sabe quando vocês ficam lá sábado à noite falando com o contatinho, né? Lá no celular, assim, ó. Noite inteira, o braço, o trajeto aqui do ulnar começa a ficar pesado, né? Formigando. O que você faz? Você estende o braço e dá um alívio, né? Esse paciente não tem essa possibilidade. Ele sente aquilo o dia inteiro, porque o nervo está espessado. E a capa do nervo, né? Ela é um tecido fibroso, que não tem muito espaço para esse nervo edemaciar. Algumas vezes, quando esse demacia tanto, a gente tem que pedir para o neurologista ir lá e abrir essa cápsula para aliviar a pressão, né? Chama neurólise esse procedimento, porque senão perde a função desse nervo. Olha esse nervo aqui, ó. Esse aqui chama sural, também consigo enxergar, né? Ele é ramo do fibular. Então aqui eu vou contar uma história interessante. Eu sempre falo para vocês, né? É meio que um mantra que medicina é anamnese, exame físico. Medicina é anamnese, exame físico. Precisa ser gênio, não precisa ser o House. Se você examinar seu paciente, conversar com ele, ele vai te falar o diagnóstico, né? Então, esse caso aqui é muito interessante. O caso aconteceu lá no Univag. O paciente tinha queixa há 1 ano e meio de parestesia em bota nos 2 pés, né? Ele tinha ido com 2 neurologistas e no cirurgião vascular. Tinha feito já eletroneurografia, que deu lá a identificação, né, e tal, de condição nervosa, tinha feito um Doppler, e nada, né, desse homem ter um diagnóstico. E aí ele era amigo de uma funcionária lá do ambulatório, conseguiu vaga para ele e ele foi lá no nosso ambulatório. Uma aluna,
aluno da primeira turma que formou no Univale, ficou com caso, né? Chama até Natália. E aí, quando eu voltei para passar o caso para a Natália, ela me deu a hipótese diagnóstica de hanseníase. Exatamente essa imagem aqui do paciente, né? E eu fiquei tão orgulhoso, eu falei, nossa, eu vou usar esse caso para sempre. A Natália, né, essa minha aluna, ela é mais inteligente, sei lá, ou mais experiente que os dois neurologistas? Claro que não, ela não é, nem tem campeonato para isso, né? O que ela fez foi só ser mais cuidadosa, ela foi mais responsável, ela examinou o paciente. Ela conversou com ele lá na anamnese, ele falava que ele tinha um padrasto que teve hanseníase, que foi esse padrasto que ensinou ele a mexer com obra, né? Ele era pedreiro e tal. E aí ela foi examinar ele e fez essa manobra e viu isso aqui. Então aqui está escrito hanseníase, só que só lê quem sabe ler, né? Então só vai fazer diagnóstico quem examina o paciente. Tá? Então quem fica sentado pedindo exame chamando o próximo, dificilmente vai ter impacto, né, na vida do paciente. Ah, professor, mas o paciente chegou de botina, o pé dele cheio de terra, fedido, tinha um chulé, não dava, professor. Garanto a todos vocês que passar 30 segundos, 50 segundos, 2 minutos, com a mão aqui, pé cheio de terra do paciente, sentindo o chulé dele, não vai mudar absolutamente nada na nossa vida. Mas vai mudar para sempre a vida desse paciente. Tá? Você vai ali depois, lava a sua mão, você nem vai mais lembrar do cheiro, né? Vai na pia ali, lava a mão, acabou-se. Você fez o diagnóstico, mudou para sempre a vida dele. Então ele tratou e está ótimo esse paciente, né? Então é um caso muito simbólico que eu uso nas minhas aulas para deixar bem claro que não é bobagem, tá? Conversar com o paciente e examinar o paciente, ele vai te contar o diagnóstico. Ou ele vai te dar uma ideia do que pode ser aquilo, né? Para você dar um rumo para ele. Não ficar fazendo empurro-terapia, passando o caso, chamando o próximo, né? Então não é para esse tipo de serviço que vocês estão aí se dedicando muito, né, a estudar. É para ter impacto na vida das pessoas, não é para ser bonzinho, pessoal, é para ter resolução. O que adianta você ser, sei lá, um zagueiro que não defende nem, que não joga bem nenhum jogo, um atacante que não faz gol? O que adianta você ser um médico que não causa impacto na vida das pessoas? Não serve para nada. Vai ser mais um mecanicista aí, que vai ficar dando plantão, chamando o próximo e pagando parcela da BMW, pagando parcela da viagem e coisa e tal, né? Não, tem impacto na vida das pessoas, tá? E todas essas coisas aí que vocês consideram boas ou não, né? Virão, tá? Lembra dessa lesão aqui em Zoom que eu mostrei para vocês várias vezes, descrevi várias vezes? Placa com bordas hiperemiadas, papulosas e centro pálido. Não é uma lesão igualzinha? Olha aqui, se a gente pegar em Zoom, né? Igualzinha aquelas que eu mostrei. Todas essas aqui. Olha, professor, mas o senhor falou que tuberculose não tinha a simetria. Acontecia de um lado do corpo e do outro não. Esse paciente tem simetria. Ele tem de um lado do corpo e do outro também. Tem no braço, tem no outro. E tuberculose, o senhor falou que não tinha muita lesão. Esse paciente tem muita lesão. Exatamente. Ele tem lesões tuberculoides com características bichovianas, ou seja, as lesões são disseminadas, tem no corpo inteiro, igual o paciente bichoviano. Então, ele tem duas características. Ele tem características tuberculoides, características bichovianas. O que ele é? Dimorfo. Tem as duas formas, né? Olha aqui. Bordas hiperemiadas, centro pálido, bordas hiperemiadas, centro pálido. E lesões de um lado do corpo e do outro também. Tem no braço, tem no outro. Então, um indivíduo dimorfo esse aqui, né? Olha o tanto de lesão que ele tem nas pernas, ó. Mesma característica. Bordas hiperemiadas, centro pálido, né? Uma placa. Então, esse é um indivíduo que tem as duas formas, né? Aí na prática, mescla aí duas formas clínicas. Então, como no tuberculose já é possível ter nervo espessado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui brevemente quais os nervos que a gente palpa. Tá? Palpar nervo é uma coisa difícil, né? Você só sabe, aprende palpando, não tem jeito. Então, a gente palpa o radial. Onde apareceu o traçado vermelho é o local onde a gente faz a palpação. Tá? Então, o medial a gente palpa. Tem o deltoide, né? O deltoide mergulha no meio do braço e faz um suco. Bem nesse suco, né, o radial passa cortando esse suco. Então, eu vou palpar assim, ó. Então, sempre vou tentar tocar a corda do violão, né? Então, se o nervo passa assim,
Vou passar meu dedo aqui para tentar sentir ele. Se ele tiver espessado, eu vou sentir um cordão fibroso, né? Claro, vou palpar dos dois lados, né? Aqui é o nervo ulnar, eu palpo bem embaixo daquele ossinho, né, onde a gente põe embaixo na ponta da mesa e vou subindo aqui, magiando o tríceps. O fibular comum, o paciente vai estar sentado, o joelho dobrado a 45 graus, as pernas apoiadas lá na escadinha, tá? E eu vou sentir a cabeça da fíbula, vou 2 dedos para dentro, 2 dedos para baixo. O fibular desce ali do lado do ossinho, né, da cabeça da fíbula. Se ele estiver espessado, né, eu vou sentir ele. E o tibial posterior, ele mageia aqui o maléolo medial. Então, eu vou passar meu dedo aqui, né, em volta do maléolo para tentar sentir o tibial posterior, se ele estiver espessado. Se o nervo estiver inflamado, o paciente vai referir dor quando você tocar nesse nervo, né? E a dor não é só no local onde você palpou, né? A dor irradia no trajeto do nervo. E, finalmente, a hanseníase bichoviana, que é aquele que responde mal. Então, ó, o indivíduo aqui vai ter infiltração progressiva e difusa, né, da pele inteira. Ele vai ter a pele grossa, com lesões, né, de tanta infiltração que ele tem aí de bacilos nessa pele. Pode ter mancha, pode ter pápula, pode ter nódulo, tubérculo, pode ter tudo, né, pode ter todas as lesões. Tem madarose, que é a rarificação dos pelos da face. A pele dele é seca. Por que a pele do ranceniano é seca? Porque o que hidrata a nossa pele naturalmente são as glândulas sebáceas, né? O sebo. Para você expelir o sebo, você precisa ter uma inervação ali na musculatura, né? Daquela glândula, para comprimir ela. Se a pele desse indivíduo é desnevada, você não tem a liberação desse sebo, tá? Por isso que lá nas manchas, o paciente também não sua, né? Na mancha de hanseníase, que ele também, as glândulas sudoríparas perderam a sua inervação. Orelha, nariz e lábios são infiltrados, ele tem os lábios grossos, né? A orelha e o nariz grosso, vou mostrar daqui a pouco. Todas essas características fazem uma face, né, bem característica, chamada face leonina. Há acometimento dos nervos, aqui, claro, né? Ele pode ter tanto neurite quanto nervo espessado, tem infiltração nas mucosas vias aéreas superiores. O indivíduo bichoviano, alguns deles, né, tem uma coriza crônica, isso toda hora. E muita gente diagnostica isso como rinocinusite. Não, é a mucosa dele que é muito infiltrada de bacilo, né? E isso provoca o aumento aí da secreção. Pode ter infiltração nos olhos, nos testículos, assim por diante, tá? Ele é o principal transmissor e a baciloscopia dele é positiva. Tem muitos bacilos, então é fácil detectar. Se a baciloscopia de um bichoviano veio negativa, né? Você tem que desconfiar do laboratório que fez a coleta e a análise. Então aqui, ó, olha a pele desse cara. É tão infiltrada que ela se dobra, ela faz dobras aqui, tão grossa que ela é, né? Sem cílios, sem sobrancelha. Olha a pele infiltrada aqui, ó. Esses nódulozinhos assim, a gente chama de rancenomas, né? Se eu fizer uma biópsia desse nódulo aqui, eu vou encontrar um monte de bacilo. Olha a orelha dele toda infiltrada. Olha os lábios infiltrados, né? Aqui são tubérculos. Isso aqui, pessoal, é reversível. Você trata, isso some, tá? Esses tubérculos aqui não somem. Isso aqui também é chamado de hanseníase de Wade. Essa forma aqui, né? Mas também é um hanseníase bichoviano. Isso aqui, depois que acaba o tratamento, a gente tem que mandar tirar com crioterapia, né? É difícil conseguir crioterapia para um hanseniano, via SUS. Pode ser removido cirurgicamente também, mas é mais agressivo, né? Aqui um paciente bichoviano, ó. Olha aqui um rancenoma, olha aqui um rancenoma, todo infiltrado, né? Esse lobo da orelha caído chama orelha em figo seco, né? Todo rachado, assim, o lobo. É muito característico de pacientes bichovianos de longa data. Mesmo paciente, ó, ginecomastia em hanseníase, lembra que eu falei que pode ter infiltração testicular? No caso, esse paciente aqui tinha, um paciente do Júlio Miller. Então, se infiltra o testículo, né? Você inibe a produção de testosterona e aí sobressai estrogênio e se feminiliza, ó. Tem pelos no peito, ginecomastia. Ó, o pé todo machucado. Professor, eu nunca entendi as sequelas de hanseníase. Como o paciente fica sem dedo, perde pedaço da orelha? Isso aqui não é a hanseníase que faz. Ele, na verdade, ele perde a sensibilidade, né? E ele machuca isso aqui, ele não cuida. Esse indivíduo pisa numa brasa, ele não vai tirar o pé, né? Vai queimar até chegar no osso. Ele faz esse ferimento aqui no dedo, ó, isso aqui vai ficar
aberto, vai entrar bactéria, vai infectar, e aí vai ter que ser amputado, porque fez uma osteomielite naquele osso, ou aquele osso necrosa pela osteomielite, vai caindo, né? Ele não sente dor nenhuma. Ele só procura o médico quando esse negócio infecta, começa a sair pus, ele tem febre. Mas, caso contrário, não procura não ao pé desse cara. Ele é todo machucado, não sente nada. Tá? Por isso que o indivíduo com hanseníase tem que usar tênis com meia de algodão. Para não machucar. É muito comum um relato do paciente hanseniano que chega no consultório. Doutor, eu estou andando na rua, meu chinelo cai, eu nem percebo. Eu olho para trás com os dois chinelos. Eles não sentem mesmo. Olha a pele toda infiltrada. Então, isso aqui é hanseníase vichoviana. Aqui mais um exemplo, ó, a orelha cheia de infiltração, a pele aqui do rosto cheia de infiltração. É isso, tá, pessoal? Professor, Pois não. esse sintoma seria de um paciente muito tempo já com a doença sem tratamento, né? Sim, exatamente. O vichoviano, quando você detecta essas lesões aí, você sabe que ele tem isso há 10, 20 anos já. Professor, na Oi. criança tem alguma forma preferencial dessas? Não, a criança geralmente tem poucas lesões, né? Até porque não deu tempo ainda de aparecer muitas lesões. A criança mais jovem que eu vi com hanseníase foi uma criança de 8 anos, lá no Júlio Miller. É raro, né? Porque não dá tempo de manifestar na infância. Se demora aí de 5 a 10 anos, é raro acontecer em criança, mas acontece. É difícil fazer o diagnóstico. Então, criança é sempre recomendado mandar para a referência, tá? Então, até aqui a gente viu doença ativa, tá? Vou falar brevemente dos quadros reacionais, porque isso aqui, pessoal, dá matéria para mais 1h30 de aula, tá? Então, eu vou falar brevemente do que são quadros reacionais. Então, os quadros reacionais são episódios inflamatórios agudos. Isso, por si só, já diferencia muito da hanseníase. O paciente vai chegar lá, doutor, eu tô com lesões aqui que apareceram na pele, lesões novas, tem 2, 3 dias, eu tô com dor nos meus braços, tá insuportável, tem uns 2 dias que tá assim, eu tô com febre, tem 2 dias. São queixas agudas que começaram há poucos dias, tá? Não são sintomas arrastados. Só por isso já ajuda a diferenciar. Se o médico for atento, né, já sabe. Então tem 2 tipos de quadro reacional. Tem a reação do tipo 1, ou reação reversa, e tem a reação do tipo 2, ou eritema nodoso rancênico. Então vamos lá. A reação do tipo 1 é uma reação imunomediada. Tá? É a resposta imune celular desse indivíduo que exacerbou. Quem responde com a resposta imune celular? Os dimorfos para os tuberculoides, né? Então já sei que quem vai ter mais reação reversa são os dimorfos. Aqueles que respondem com a imunidade celular. Por isso que eles têm poucos bacilos. Então, aqui, o marcador clínico dessas lesões é as manchas que ele tinha podem piorar, né, ou podem surgir novas lesões, né, novas manchas. O paciente fala assim, doutor, a minha mancha zangou, né? Ela fica vermelha, com sinais de flogose, né, dolorosa. E é muito comum as neurites aqui na reação reversa. O indivíduo faz muita inflamação de nervo e dói demais. E neurite, pessoal, é uma urgência médica, tá? Pegou o paciente em reação reversa com neurite, você tem que tirar ele da neurite, porque é o que faz sequelar. Você não detectar a neurite, daqui a algumas semanas ele volta com a mão caída, mão em garra, pé caído, né? Você não detectou e não tratou. Como que trata? Se a imunidade celular, que está exacerbada, eu vou dar um freio na imunidade celular. Como que eu faço isso de uma forma barata? Corticoide, né? Com prednisona, 1 miligrama por quilo, tá? Durante 7 dias. Saiu da reação, começo a descalonar. Reação do tipo 2, eritema nodoso rancênico. Isso aqui são depósitos de imunocomplexo. O que é depósito de imunocomplexo? É a junção antígeno-anticorpo. Né? Isso são imunocomplexos. Quem que responde com anticorpo? Vichoviano. Então, os indivíduos vichovianos que vão ter eritema nodoso rancênico. Esses imunocomplexos vão se depositar embaixo da pele. E onde deposita imunocomplexo, inflama. Né? Então, vai ter uma inflamação do tecido subcutâneo. A gente chama de paniculite, né? Quando o tecido subcutâneo inflama. Grande marcador clínico são nódulos dolorosos embaixo da pele. Você passa a mão assim no braço desse paciente,
cheio de caroço, assim, embaixo da pele, né? Parece um choquito. O professor Cabral chamava esses pacientes de choquito, né? Cheio de caroço, assim. E esses nódulos subcutâneos são dolorosos, você palpa assim, ó, dói demais, tá? Edema nodoso rancênico pode dar febre, pode dar neurite também, né? Nesses casos, tá? O tratamento é com a talidomida, que é um anti-inflamatório potente. Porém, ele é teratogênico, alto poder teratogênico. Então, ele é de uso controlado. É um medicamento tarja preta, tá? Cada médico tem sua receita e cada UBS tem que ter lá o medicamento para disponibilizar para o paciente. Certo? O que desencadeia os quadros reacionais? Tudo que mexe com o sistema imune, tá? Então, infecção, vacinação, gravidez, estresse físico e emocional, o próprio tratamento, né? Quando você começa a tratar o paciente, você estimula o sistema imune dele a responder. Essa mexida no sistema imune pode abrir um quadro reacional. Então, é muito comum de acontecer até o 6º mês de tratamento, esses quadros reacionais, tá? Tem que ficar bem claro para o paciente, ó, pode acontecer reação, não quer dizer que é piora da doença, tá? O seu sistema imune, uma reação do seu sistema imune, só vem aqui que eu trato a reação com outro remédio, mas não para de tomar o tratamento para hanseníase. E uma coisa muito importante, os quadros reacionais, eles podem acontecer antes do diagnóstico, muitas vezes o paciente nem sabia que tinha hanseníase. Ele abriu um quadro reacional e descobriu a hanseníase. Podem acontecer durante a doença, né? Durante o tratamento, podem acontecer após a cura, tá? E aí vocês não fazem ideia do tanto de confusão que os médicos fazem. O paciente tratou hanseníase há 2 anos, aí hoje ele abriu um quadro reacional. O que é que o médico faz? A doença voltou, seu fulano, vamos tratar de novo. Taca mais 1 ano de tratamento. Quando, na verdade, era um quadro reacional, que precisava ali de um tratamento pontual, né? Então, há muitos casos de reação sendo tratada errado. Então, fiquem atentos a isso. A baciloscopia. Então, a baciloscopia é a pesquisa do bacilo, né, do BAA, o Mycobacterium lepre. O material é o raspado intradérmico. Então, eu vou fazer um raspado de dentro da pele desse paciente. Como que é a coleta? Então, eu cuido dos 2 lobos da orelha e dos 2 cotovelos. Se tiver uma lesão de pele, eu tiro um cotovelo, né, e ponho a lesão. Então, você pinça com a Kelly lá, né, quem faz isso é um técnico. Então, não tem anestesia, dói demais. O paciente não vai querer fazer 2 vezes. Pinça lá o lobo da orelha, espera ficar branquinho, né? Porque o sangue atrapalha, e você faz um corte. Fez um corte ali, né? Na ponta do bisturi, você raspa na borda desse corte e esse material você vai botar lá na lâmina, né? Faz 4 coletas e você vai calcular o índice baciloscópico. Olha lá no microscópio, né? Nos 4 campos que você coletou. Se tiver 1 a 10 bacilos em 100 campos examinados, a nota para aquele pocinho é 1 cruz. E assim por diante, né? Quanto mais cruzes. O mínimo é 0, o máximo 6 cruzes. E você faz a média, ó. No lobo direito, nesse paciente a gente encontrou 4 cruzes. No lobo da orelha esquerda, 3 cruzes. No cotovelo esquerdo, 4. Na lesão, 6. Toma isso aqui dividido por 4. O índice baciloscópico desse paciente aqui é 4,25, o que é muito alto, né? Acima de 3 é considerado muito alto. Qualquer valor positivo, esse paciente é classificado como multibacilar. O tratamento é a PQT, ou poliquimioterapia, né? Então, eu tenho uma PQT-MB, que é a poliquimioterapia para multibacilares, são 12 cartelas, né? Qualquer lugar do mundo a cartela é essa, tá? Só o laboratório Novartis que fabrica. Rifampicina, uma dose mensal, né, de 60 miligramas por mês, 600, né? Clofazimina, 300 miligramas por mês, que é esse comprimido aqui, esses 3, né? E 50 miligramas por dia, que é essa bolinha marrom. E a dapsona, 100 miligramas por dia, que é essa bolinha branca. Tá? Então, tá vendo que aqui dá para destacar? Ó, quando o paciente vai buscar lá o remédio, ele já toma isso aqui, ó, tudo na frente da equipe, né? Ou do enfermeiro, ou do farmacêutico, que vê ele engolindo. Ao tomar isso aqui, ele já parou de transmitir. Então, todo mês tem essa dose monitorada. E ele leva o restante dos comprimidos para casa para completar o tratamento em casa, tá bom? O restante do mês. Então, todo mês ele vai pegar uma cartela nova. Aí temos novidades. Até julho de 2021, né, até julho desse ano, PQT-PB, a poliquimioterapia para paucibacilares, era essa cartela, com rifampicina mensal e dapsona diária. Isso acabou, tá? Isso não existe mais.
só existe essa cartela. O que continua igual ao tratamento. O indivíduo é multibacilar, 12 cartelas dessa. Se ele é paucibacilar, 12 cartelas dessa aqui. 12 não, 6 cartelas dessa, tá? Essa foi a mudança recente que o Ministério da Saúde propôs e já começou a ser adotado. Então, essa cartela aqui vai sair de circulação. Dado muito importante, se o paciente tem índice baciloscópico de 3 ou mais, o tratamento são 24 cartelas. Isso não tem no manual do Ministério da Saúde, mas isso tem forte robustez na literatura médica, tá? Porque os casos de hanseníase que recidivaram são os pacientes com alta carga bacilar que trataram só por 1 ano. Então, entende-se que esse paciente que tem 3 cruzes ou mais, ou seja, tem muitos bacilos, ele vai precisar de mais tempo para diminuir sua carga bacilar, né? Mais tempo de tratamento. Então, a gente trata eles por 2 anos, certo? Alta. Ora bolas, se todo mundo que eu dou remédio cura, o critério é esse, provar que a pessoa tomou remédio. Então, para aquela pessoa que eu classifiquei como paucibacilar, ela tem que ter tomado as 6 cartelas em até 9 meses. Para aquela que eu classifiquei como multi, ela tem que ter tomado as 12 cartelas em até 18 meses. E aquela que eu dei 24 cartelas, ela tem que tomar as 24 em até 32 meses. Não digam isso para o paciente. Fala assim, ó, fulano, você tem 6 meses para tomar 6, 12 para tomar 12, tá? Mas a gente tem um pouquinho aí que ele pode desaparecer e aí pode retomar o tratamento. No caso aqui, 3 meses, né? Se passar desses 3 meses, aí tem que recomeçar tudo de novo. E era isso que eu tinha para falar com os senhores. Dúvidas? Dúvidas, críticas, sugestões? Professor, boa noite. Eu me perdi um pouco na Boa noite, questão que Alex. você falou da novidade do tratamento. Lembra que lá são duas, antigamente tinham 2 cartelas, né? Uma com 3 drogas e uma com 2 drogas. Multibacilar, essa de 3 drogas, 12 meses. Paucibacilar, essa de 2 drogas por 6 meses. Esquece essa com 2 drogas. Só existe essa cartela com 3 drogas. Rifampicina, dapsona e clofazimina. Se o paciente é multibacilar, você vai usar 12 meses, 12 cartelas. Se ele é pauci, 6 cartelas. Entendi, muito obrigado. Nada. Professor, boa noite. Essa questão de Mato Grosso ser o primeiro estado com maior nível de hanseníase tem a ver só com a questão de aqui a contaminação ser maior ou porque aqui o diagnóstico é melhor? Não, realmente a gente tem mais casos. Eu acho que não é porque a gente faz mais diagnóstico, não. A gente faz mais diagnóstico, a gente tem mais casos, entendeu? Não é porque a gente procura mais. Há muitas teorias aí tentando explicar por que Mato Grosso tem mais casos e tal, né? Já buscaram na história migracional e assim por diante. Mas, de fato, não tem nada concreto. Nada mais é do que, sei lá, um acaso, né? Calhou de a nossa população ser a que mais sofre com isso. Às vezes tem a ver com a variabilidade, né, ou herança genética, já que depende muito da predisposição genética, né? Pode ter a ver com isso, mas não tem nenhuma coisa que eu consiga te dizer, é por isso, entendeu? Obrigada. Por nada. Professor, boa noite. Boa noite. Quando eu tenho um paciente com reação hansênica e eu realizo o tratamento com corticoide por um determinado período e tento realizar o desmame e o paciente ele faz uma reação hansênica novamente, qual que é o próximo passo? O que eu faço? Você volta com corticoide. Então, ó, você entrou com corticoide, o paciente pesa 60 quilos, 60 miligramas, 7 dias, voltou. Doutor, tô melhor, tô sem sintomas. Você começa a descalonar. Aí você descalona de 10 em 10 miligramas a cada 7, 10 dias. Não tem consenso para isso, né? Aí você fez 50 miligramas, ok, baixou para 40 miligramas, a reação voltou. Opa! Aí você volta para a dose anterior, 50 miligramas. E ao invés de tirar com 7 dias, deixa mais tempo, deixa 15 dias tomando 50 miligramas.
Aí depois de 50 dias você começa a tirar. Ao invés de tirar de 10 em 10, tira mais suave, de 5 em 5, entendeu? Então, tudo isso é feeling clínico, não há regra. Mas voltou para a reação, você volta o corticoide para a dose anterior. E assim por diante. E sempre vai tentando descalonar, porque corticoide tem efeito colateral, você sempre tem que tentar tirar. E buscar sempre o agente causal, né? Se é uma infecção que está mantendo aquilo, se é um estresse muito grande que ele está passando, né? Algum problema na família, se ele está num divórcio, ou o filho está usando droga, e assim por diante. Tem que tentar encontrar o gatilho. Muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes é só o sistema imune dele reagindo ao tratamento. Entendi, professor. Muito obrigada. Por nada. Professor Tiago, eu vou só interromper um pouquinho, porque é interessante falar sobre isso essa semana. Na semana passada, eu peguei um pacientinho que fez uma reação porque ele fez a vacina, segunda dose de Covid, e foi, assim, nítido a causa. Então, assim, lá na relação, né, das causas, possíveis causas de infecções, né, então é bem isso. Agora, com o advento da pandemia, muitas pessoas que já estavam em tratamento fizeram reação rancênica por conta da vacinação. Eu tive paciente que não saía de reação era porque tinha cárie nos dentes, então ele tinha má saúde bucal. Enquanto não resolveu as cáries dele, ele não saía da reação. É bem isso, e às vezes é difícil porque prolonga, né, e o tempo de uso de corticoide. Imagina você usar corticoide num paciente já no tempo de pandemia. Né? Cabuloso. Passei um polivitamínico de A a Z, para não reforço. Eu já tive paciente que fez neurocriptococose por uso crônico de corticoide por reação rancênica. Que é um caso que você só vê em paciente com HIV sem tratamento avançado, né? Uma expressão gravíssima. Não acontece. A hanseníase, você tratar o paciente é tranquilíssimo. O grande problema da hanseníase são os quadros reacionais. É ali que o bicho pega. É lá que o paciente sequela. É muito difícil. O paciente sofre muito com os quadros reacionais. Né? Exato. Tá, vou deixar vocês à vontade. Professor, eu posso dar a vacina da BCG para o paciente que tem a hanseníase ou só para aqueles que são os contactantes? Eu acho que é só contactante, porque não vai ter benefício no que já tem, né? Você vai tratar. Mas desconheço que exige alguma recomendação em relação a isso, de dar para quem tem hanseníase. Confesso que tenho desconhecimento nesse aspecto, mas creio que não precisa, só por contato, porque ele já está com a doença, né? Seria aí mais um benefício. Entendi. Obrigada. Por nada. Professor, eu fiquei com dúvida em relação ao tratamento. Quanto que vai fazer o tratamento por 2 anos? Quando o paciente tiver índice baciloscópico de 3 cruzes ou mais. Certo, obrigada. Por nada. Então é isso. Olha a Babi, ela também assistiu a aula. Pessoal, se cuidem, foi um prazer. A gente se vê na quinta na tutoria, viu? Um abraço, bons estudos. Obrigada, professor. Tchau. Nada. Tchau, gente. Obrigada, professor. Obrigada, Tiago. Meu Deus, não entendi Malia. Oi? Não entendi Malia. Babi a figura. Tchau, gente. Pessoal, tchau. Obrigada. Obrigada pela aula. Por nada, disponham. Ótimo, só um recadinho ainda para o pessoal. Amanhã eu já vou gerar o link para a nossa aula amanhã às 7, ok? Já mando para a Marina para ela compartilhar com vocês, tá? Daqui a pouquinho. Até amanhã, pessoal. Boa noite, bom descanso.